Presidente Anastasia, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje eu devo começar, presidente Anastasia, pela conversa que tivemos. O senhor e eu tivemos uma conversa sobre esse pedido de CPI para investigar as ONGs que eu estou pedindo, que 30 senadores estão pedindo, e que o presidente, nosso presidente Davi Alcolumbre, deve ler em seguida, na próxima semana. E, ao ver o pronunciamento, ouvido do senador Arnes, realmente a gente precisa dar uma burilada nessa comunicação. Eu tenho dito sempre aqui, e tenho afirmado, senador Anastasia, não uma, senador Paim sempre está aqui conosco, já deve ter visto reafirmar algumas vezes, que nós não estamos querendo estigmatizar, demonizar nenhuma ONG. E que as ONGs boas serão preservadas, assim como a gente separa o joio do trigo, valorizando o trigo, que são as ONGs boas, e, claro, investigando o joio, que são as ONGs más. Mas quando eu ouço o senador Arnes falar, senador Amin, e o senador Anastasia, eu estou um pouquinho na comunicação porque eu estou querendo investigar as ONGs que trabalham, que dizem trabalhar com o meio ambiente. Aquelas ONGs que arrecadam dinheiro lá fora, muito dinheiro, e dizem aplicar aqui e não aplicam. Portanto, as ONGs que trabalham com o meio ambiente. Claro, existem ONGs boas e serão preservadas. E eu, seguindo o conselho do Anastasia, do senador Amin, do senador Paim, a gente tem que insistir nessa comunicação mesmo. A ONG é para investigar aquelas pessoas que se utilizam, a CPI é para investigar aquelas ONGs cujos dirigentes se aproveitam do tema amazônico para usufruir, enriquecer e ganhar dinheiro. Ponto. Nós vamos insistir nisso. Eu me permito aqui, senador Anastasia, porque no final de sua crônica, o grande jornalista Alexandre Garcia transcreve as palavras que eu disse no discurso, e lá no final ele diz concordar comigo no que diz respeito que a gente tem que conhecer a Amazônia para amar e defender. E por concordar com tudo que o Alexandre Garcia disse na sua crônica, ele concorda comigo e eu concordo com ele em tudo. Eu transcrevo alguns trechos aqui, me permitam, não é coisa longa. Crônica até porque concordo e vou dizer por quê, senador Paim. Crônica do Alexandre Garcia. Dias depois de ter estado na Embaixada da Noruega em Brasília, governadores da Amazônia foram a Nova York participar da Conferência do Clima da ONU, a mesma ONU que, em 1948, sugeria a internacionalização da Amazônia, criando o Instituto Internacional da Ilha Amazônica. A cobiça cresceu e, em 1989, o então vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, dizia que a Amazônia não é dos brasileiros, abre aspas, é de todos nós. E o presidente da França, François Mitterrand, afirmava que o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. Macron atualizou, chamando a Amazônia de nossa casa. Agora na ONU, continua Alexandre Garcia, Macron provocou o presidente do Brasil. Disse ele, estamos discutindo tudo isso sem o Brasil presente. Eu acrescentaria, diz Alexandre, que ausente também na ONU o personagem decisivo no clima da Terra, o Sol. Estavam presentes, no entanto, os governadores do Acre, Mato Grosso, Amazonas e Amapá. Valdez Góes do DEM chegou a tirar foto com Macron e Randolph Alexandre, espécie de governador da colônia vizinha da Guiana Francesa. Ficou no ar um cheirinho de subserviência colonial, o mesmo que reacendeu na Embaixada da Noruega, sobrando a imagem do Pires na mão pelo dinheiro estrangeiro para o Fundo Amazônico. Na semana passada, na tribuna do Senado, o jornalista, senador Plínio Valério, representante do Amazonas, fez graves denúncias para justificar seu pedido sobre a Amazônia. E aqui ele transcreve o que eu fiz, mostrando as escrituras, falando do interesse, 105 mil hectares já de uma só ONG, ele vai concordando comigo e, no final, faz essa observação de que concorda comigo. E eu concordo com tudo que ele disse, sem nenhum medo de ser mal interpretado, senador Paim. O Brasil não é mais colônia.
querem nos tratar como se fosse colônia em Manaus, e com todo respeito, eu tenho o maior respeito pelo amazonense, sou amazonense, mas eu sempre digo lá em Manaus, senadora Anastasia, que nós, amazonenses, sofremos do complexo do colonizado. Tudo que é dos outros é melhor. E chegando em Brasília, aqui no Senado, eu deparo com o brasileiro com o complexo do colonizado. Me admira, eu não entro no mérito, mas que pessoas defendam, sabe, ainda governadores, cada um com o seu problema, cada um com a sua necessidade, mas é estar de pires na mão, sim. Quando você acena com a possibilidade de aceitar 20, 25 milhões de reais, não são nem de dólares. A Noruega, esse império, porque lá ainda é rei, tão bonzinho, doou 2 bilhões e pouco para o Fundo Amazônia. Só em Belém, Paim, só em Belém, onde mantém uma fábrica de alumínio, conseguiram a isenção fiscal equivalente a 7 bilhões. Quem deve a quem enganou quem está lucrando com quem. Então, eu concordo com o Alexandre Garcia quando ele reacende realmente essa coisa e instiga dizendo que a gente, sabe, sofre, ele não fala isso, mas do complexo do colonizado, de achar que a gente pode chegar lá e pedir ajuda. Ora, ajudar é ajudar. Eu te ajudo para você fazer o teu melhor. Eu não te ajudo, pai, para dizer, pai, eu estou te ajudando, mas você tem que fazer isso, isso e isso. Isso não é ajuda, isso é imposição. Então, com orgulho de ser amazonense, com orgulho, presidente Anastasia, de representar o Amazonas, sem nenhum medo de ser mal interpretado, eu digo aqui, o Amazonas não precisa, o Amazonas não quer e o Amazonas recusa esmola. Esmola. Nós queremos parcerias, amizades e pessoas que nos ajudem, mas jamais esmola. Principalmente um dinheiro que diz que tem que ser usado dessa forma, que ameaça, sim, a nossa soberania. Eu não sou bolsonarista, eu não fui eleito sob a égide do Bolsonaro, mas há que se concordar com ele, sim, quando ele fala de Amazônia. Muitas vezes eu discordo dele da forma que ele diz, da forma que ele entra na loja de cristal, porque a gente não pode entrar na loja de cristal espanando tudo. Mas a Amazônia precisa, sim, ser mantida e respeitada por nós. Por isso que a minha cruzada, ontem eu disse aqui, vou dizer hoje, senador, a mim, terça, quarta, todas as vezes que eu para a tribuna, eu quero começar por você, brasileiro. Eu quero começar por você, brasileira, para que vocês entendam o que é a Amazônia. Enquanto vocês não entenderem o que é a Amazônia, enquanto vocês não valorizarem a Amazônia, enquanto vocês não aprenderem a amar a Amazônia, vocês não vão defender. E é preciso, sim, defender a Amazônia. Nada dessa história de que é preciso aceitar ajuda externa sempre. Por quê? Esse país é extremamente rico. O mundo não tem mais capacidade, Anastasia, de produzir alimentos. A população cresce numa medida muito superior à produção de alimento. E quem é que tem terra para plantar? E quem é que tem água para regar? E quem é que tem sol para nos ajudar? Brasil, Amazônia. E a gente tem que aceitar essa história do governador e a Noruega, esquecer o nosso presidente, porque ele é presidente do Brasil, portanto é meu presidente também, repito, não sou bolsonarista, mas defendo a ideia do que ele pensa sobre a Amazônia. Ir lá de pires na mão e aceitar ajuda. Essa isenção de 7 bilhões e meio, desculpa meu amigo Márcio Bittar, que é um dos grandes defensores da Amazônia, e indignado e revoltado tanto quanto eu sou, porque ele é do Acre, meu vizinho, e nós somos mesmo revoltados com essa situação, não é, Márcio? Somos, sim. Então, uma simples isenção de 7 bilhões e meio a mim, e nos dão como esmola 2 bilhões, e dizendo tem que ser para essa ONG, para essa ONG, para essa ONG, para essa ONG, porque se assim não fosse, se assim não fora, o Amazonas teria mais que 2 projetos aprovados pelo Fundo Amazônia. Teve apenas 2 projetos aprovados, 49 e 47 milhões somando os 2. Uma só ONG teve 54 milhões. Não tenho nada contra a Bahia, muito pelo contrário.
Os 3 senadores aqui, pessoas boníssimas, experientes, senadores excelentes, mas o que a Amazônia tem a ver com a Bahia? 20% do Fundo Amazônia foi para a Bahia. A Bahia precisa, sim, eu só estou dizendo, é o termo Amazônia. Cara, não querem nos ajudar? Retirem o termo Amazônia. E aí eu quero ver quem é que vai colaborar. Porque a Amazônia é que estimula, a Amazônia que cria essa pecha de dizer, por isso que eu critico esses artistas que vão para Copacabana ou em Hollywood dão uma entrevista, Márcio, a Amazônia está queimando, a Amazônia está sendo derrubada. Sim, tem hectares, tem mata que está sendo derrubada e queimada, sim, mas daí a dizer que a Amazônia está em chamas é filme de Hollywood. Portanto, reafirmo e reafirmarei, presidente, todas as vezes que puder aqui ocupar esta tribuna, pontos cruciais por mim colocados na campanha. Essa CPI das ONGs foi um compromisso de campanha que eu assumi. Vamos ter que investigar as ONGs, sim, as más, as boas serão preservadas. Para finalizar, repetindo, presidente, não passa na cabeça desse senador do Amazonas estigmatizar, demonizar nenhuma ONG. Mas passa no peito e no coração desse senador amazonense, sim, investigar aqueles que nos utilizam, nos usam há séculos, porque isso não vem de agora. E há décadas mais recentes, como disse o Alexandre Garcia, mostrando aqui que a cada década, a cada passo, um presidente francês, um presidente americano, um norueguês, sempre ali, dizendo que a Amazônia é do mundo, que a Amazônia não pode ser só responsabilidade do Amazonas. Eu digo que sim, a Amazônia é nossa, a responsabilidade de cuidar da Amazônia é nossa, o dever é nosso. Assim como Macron, Noruega e Alemanha querem transferir suas nódoas, seus pecados ambientais para nós, se nós não vamos aceitar nódoas de ninguém, pecado de ninguém, nós não podemos aceitar a responsabilidade que quer nos impor. A responsabilidade de sermos irresponsáveis por não cuidar da Amazônia. Somos responsáveis, sim. Brasil acima de tudo, a Amazônia é brasileira, sim, essa parte. E será por nós preservada, cuidada. Em nome do povo do Amazonas que mudou para cá, reafirmo o compromisso que tenho de defender a Amazônia numa linguagem amazônica, mas depende de você, brasileiro, entender, compreender, conhecer e amar. Aí você vai nos ajudar a defender, porque quem ama, defende. Obrigado, presidente.